retornei para minha cidade, que era Termas do Gravatal, Tubarão. E naquela semana de conversão, a primeira semana, o meu esposo pôde compartilhar a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida. Porque durante uma semana eu não briguei mais, eu não discuti mais, eu não era mais uma pessoa brava. Na terça-feira de manhã, na loja, na frente das funcionárias, ele colocou a mão na minha testa e perguntou: Isabel, o que fizeram contigo lá em Porto Belo? Fizeram uma lavagem cerebral? Eu ri e falei: não, eu só aceitei Jesus. E aquela semana em que eu fiquei calada, ele aceitou Jesus na semana seguinte. Amém? Amém. Tudo para a honra e glória do Senhor. Mas aconteceu algo na minha vida que fez eu mergulhar de cabeça no Evangelho. Eu aceitei Jesus no domingo e a minha líder de Porto Belo disse assim: ó, Isabel, agora tudo o que você pedir para Deus, em nome de Jesus, Deus te dará, conforme a vontade dele. Eu guardei aquilo no meu coração. E ela disse: Isabel, como você nasceu hoje e é um bebê espiritual, você não sabe orar, você não sabe manejar a palavra, então você pensa em pensamento, para que o inimigo não roube a tua bênção. Então, cheguei na minha cidade, segunda tarde, dobrei o meu joelho, primeira vez na minha vida que eu conversei com o Pai e disse: Senhor, eu fiquei uma semana em Porto Belo. Eu ouvi que o Senhor cura, transforma, liberta, abençoa, mas Senhor, eu não quero viver de testemunhos de outras pessoas. Eu quero ter meu próprio testemunho. Senhor Deus, eu não acredito que Jesus cura hoje ainda. No meu entendimento, foi só no tempo dos discípulos. Senhor, uma coisa eu te peço, eu não vou te pedir prata nem ouro, porque tudo o Senhor já tem me abençoado, mas Deus, cura meu filho, porque eu como mãe, eu não aguento ver todos os dias o meu filho chegar em casa triste, cabisbaixo, porque no colégio riem dele, zombam dele porque ele usa um aparelho de surdez. Deus, ele é só uma criança. Na época meu filho tinha 14 anos. Pai, eu também não aguento como mãe ver o meu filho todos os meses receber uma injeção de bezetacil, porque ele tem reumatismo no sangue. Então Deus, eu só te peço uma coisa: cura o meu filho. Se o Senhor curar o meu filho, eu vou te seguir pro resto da minha vida e vou testemunhar para todas as pessoas que o Senhor me deu a oportunidade. E essa é uma oportunidade, amém? Aleluia. E eu também disse assim pro Senhor: Senhor, eu não tenho fé. Eu não tenho fé nenhuma, eu não acredito em nada. Então aumenta a minha fé, me dá fé para que eu possa crer. Fiz aquela oração de todo o coração, um detalhe, em pensamento, chorei muito na presença do Senhor. Meu coração foi quebrantado naquele momento, falei toda a verdade para o Pai. Passaram-se uma semana. Na segunda seguinte eu fui tomar café da manhã com o meu filho, porque onde nós trabalhávamos, morávamos, eu saía muito cedo e voltava muito tarde. Eu sempre vi o meu filho só dormindo, porque eu e ele éramos escravos do trabalho. Satanás havia nos aprisionado no trabalho. Nós não tínhamos uma vida familiar como o nosso filho. Deixávamos ele na frente do computador, da televisão, só sabíamos trabalhar. Naquela segunda, o Senhor proporcionou que eu pude tomar café da manhã com o meu filho. No que eu estou tomando café da manhã com o meu filho, eu sentada aqui, meu filho de frente comigo, eu disse: Fábio, hoje você